Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Mais um Evangelho no Lar. E não repara minha voz, tá? Tô um pouco rouco, mas tá tudo certo. E vamos começar nosso Evangelho no Lar de hoje, né? Então vamos fazer uma limpeza aqui. E você imagina que essa limpeza também esteja sendo feita aí na sua casa, tá? Então vamos convocar ou invocar os elementais da natureza, como já tinha falado em outros evangelhos no lar. Então você estala o dedo, né? Faz uma contagem regressiva, vou fazer isso com a mente. Vou chamar os elementais da natureza, ar, água, fogo e terra. E vamos para a gente fazer uma proteção aqui na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Então, chamamos os elementais da natureza. Já estão aqui. Então vamos criar uma circunferência de cor azul em volta dessa casa, em volta de todos aqueles que estão assistindo, que queiram essa proteção. Então, feito esse círculo da cor azul, aqui em casa, na sua casa, vamos limpar usando os elementais do fogo, as salamandras, para limpar todas as formas de pensamentos parasitas, lavas astrais, miasmas. Vamos recolher tudo isso e transmutar na cor violeta de São Germano e enviar para o universo. Vamos também recolher, em nome de Deus, todos os obsessores que estiverem aqui e vamos enviar para os Senhores do Karmas, em nome de Deus. Vamos pegar também todos aqueles espíritos sofredores que querem ser ajudados. Vamos enviar para as colônias. Vamos enviar para a colônia Amor e Caridade. 1, 2, 3, enviando. Então, feita essa limpeza aqui, vamos começar nosso Evangelho no Lar. Tá? Essa limpeza como se fosse também uma oração. Agradecemos a Deus, agradecemos aos benfeitores que já estão aqui, que possam me intuir e que eu possa ser instrumento de luz para mim e para todos. Que primeiro é para o médium, né? Para a pessoa, e depois para os outros. E esse Evangelho no Lar é mais uma reflexão. Eu estava lendo um livro aqui, a Bíblia, nos Evangelhos de Marcos, no capítulo 17, Marcos capítulo 10, no versículo 17 a 22. E quando fala evangelho, né, de Jesus, Jesus não estava falando para a pessoa entrar numa igreja evangélica ou participar de uma igreja, ser membro de uma igreja evangélica. Ele estava querendo dizer que quando a pessoa absorve o conhecimento que Jesus deixou aqui na Terra, ele está sendo evangélico. Porque a pessoa ser evangélica não é ter uma religião. Ela simplesmente absorver os mandamentos, que não é mandamento, que é uma sugestão, e aplicar isso em cada dia da vida. Né? Porque a pessoa ir numa certa religião, numa igreja, seja onde for, e só ouvir o que é falado, e não colocar isso na cabeça, no coração, não fazer o que está ali, a sugestão, não adianta ir numa igreja, numa casa religiosa. Então você lendo a palavra, né? Os conselhos que Jesus deixou e colocando no coração, então isso é você ser um evangélico, né? E então aqui eu estou falando não é de uma forma religiosa, mas é só uma reflexão. Então aqui no livro de Marcos 10, 17 a 22, aqui fala uma passagem que um homem muito rico, né, chegou para Jesus e perguntou para ele: o que eu faço para herdar, né, para ter vida eterna? E aí Jesus falou assim: você tem que largar tudo e me servir. Mas antes disso, esse homem ele tinha falado: eu sigo as leis de Deus desde pequeno, eu cumpro os mandamentos, eu honro meu pai, eu faço tudo que está escrito nas leis de Moisés lá, na época, né?
E Jesus Cristo então falou assim, ó, para você ter vida eterna, você tem que largar tudo e vender o que você tem. Porque ele tinha muitos bens. E qual foi a reação que esse homem teve? Ele simplesmente ficou triste e não quis seguir Jesus, porque ele tinha muita propriedade. Então a pergunta, o tema aqui desse evangélico vai ser assim: o que você tem a perder para seguir Cristo? Será que é perder mesmo? Ou é ganhar? Será que seguir Cristo você tem que perder riquezas? Né, igual que falou. Ou você ganha? O que você ganha? Você vai ganhar a vida eterna? Será que é uma troca que faz? Bom, eu não sou, né, o detentor de toda a verdade, mas eu vou expor aqui minha opinião, tá? O que acontece? Quando a gente fala sobre riqueza, não é ao pé da letra, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então Deus, ele quer que cada filho tenha prosperidade. Não é errado você ter prosperidade, jamais. Você tem que ter os meios daqui da terra para você viver, tem que ter o dinheiro, né? Mas aqui a questão que Jesus ele quis mostrar para esse jovem é o apego que ele tem às coisas materiais. Então aí vem a pergunta: o que você perde ao servir a Jesus, né? Servir a Deus? Que Jesus é um com Deus, então servindo a Jesus você serve a Deus, né? Então o que você perde? Será que você perde mesmo que você ganha? É assim, quando a gente está muito materializado, muito focado à matéria, a gente não tem uma visão espiritual das coisas. Porque às vezes não é porque você está muito focado na matéria, é porque às vezes você não tem o conhecimento de como a espiritualidade funciona, de o que é servir Jesus. Porque a maioria das pessoas aqui da Terra, quando você vai falar de Deus, eles até aceitam. Mas quando você vai falar a fundo de Deus, quando você vai falar que existem espíritos benfeitores que ajudam a gente e que existem espíritos que são, vamos falar assim, que estão no momento de ser malfeitores, aí a pessoa ela já tem uma certa, ela já começa a repelir esses conhecimentos. Porque a verdade que Deus deixou aqui não está só na Bíblia. Existem muitos livros psicografados, livros sérios de escritores sérios, que trazem a realidade espiritual. Então, quando você prende a sua mente só no foco, só no livro, seja a Bíblia, ou seja em qualquer outro livro psicografado, os livros de Allan Kardec, por exemplo, se você focar só ali e fechar sua mente só naquilo, você vai perder partes da verdade, que é uma verdade cósmica. Então, a maioria das pessoas que leem só a Bíblia, eles não acreditam em reencarnação. E muitas das pessoas que só leem Kardec, eles muitas vezes, eles não abrem a mente para absorver algum conhecimento que tem na Bíblia. E muitos outros livros, né? Eu estou falando esses aqui são os mais conhecidos. Então, quando você se prende, foca só numa coisa só, no sentido espiritual, você acaba se fechando para as verdades. Aí, então, porém, quando você abre sua mente, vamos supor, se você é evangélico, só conheceu a Bíblia a vida inteira. Então, aí, quando você conhece a Bíblia, você não acredita em reencarnação, você só acredita que existe céu e inferno, e diabo, né? Você só acredita nisso. Então, quando alguém fala de reencarnação, você já fala, não, isso é coisa do capeta. Mas só que Jesus, ele disse sobre a reencarnação, né? Ele falou. Eles tiraram muitas coisas da Bíblia, mas nos textos originais, ele falou bastante ali de Nicodemos, tal, aquelas coisas lá sobre a reencarnação. E tinha muito mais, só que eles tiraram. Por conveniência de quem, né, compilou a Bíblia do grego para o português e para outras línguas aí. É tudo um jogo de interesse nisso aí, né? Do sistema que não quer que as pessoas evoluam, né? Porque se a pessoa obter
conhecimento, ela vai entender como é que funciona. E não é interessante para alguns que dominam a pessoa ter conhecimento, que conhecimento é poder. Então, Jesus falou sobre essas coisas. E não como tirá-lo da Bíblia, tem outros livros que falam sobre reencarnações, né? E se você é uma pessoa evangélica, né, que da igreja evangélica, ali, qualquer uma dessas, e começar, e seus parentes todos são evangélicos, se você começar a querer entender sobre espiritualidade, na forma que Allan Kardec falou, por exemplo, os seus parentes que só acreditam naquilo, eles vão afastar de você. Porque na cabeça deles está errado. Então, o que você perde? O que você ganha? Entende? Então, se você for uma pessoa que quer conhecimento e for muito apegado, vamos supor que eu tenho o caso de exemplo de parentes, for muito apegado aos parentes. Um exemplo, né? Você é um filho de uma pessoa evangélica e você sempre bate na sua cabeça que existe vida após a morte, ou você quer entender isso, ou você quer saber sobre alguma outra religião que a espiritualidade se manifesta. Se você começa a correr atrás disso e alguém da sua família ficar sabendo, eles vão querer te falar que você está errado. Então, se você quer o conhecimento e se apega à família ou a outras coisas, igual no exemplo do jovem no início que eu falei, ele se apegava a riquezas materiais, né? Então ele se apegou, não quis ter o conhecimento que Jesus ia passar para ele ali, né? No decorrer da caminhada, se ele seguisse Jesus. Então, da mesma forma, se você for muito apegado à sua família e por não querer magoar a família, você não adquirir o conhecimento espiritual, é uma forma de apego também. Então, Jesus falou sobre os bens materiais. Mas existem os bens que a gente tem, né? Que é o conceito de uma família. Mas aí que está o negócio. Jesus falou que aquele que serve ele vai largar pai e mãe e vai ser considerado, por assim dizer, uma ovelha negra da família e da sociedade. Então, o que você perde? Você perde ou ganha? No caso ali do jovem que queria seguir Jesus, se ele seguisse Jesus, ele ia fazer o que Jesus falou para ele, né? Sugeriu para ele, ó, vende tudo e vem me seguir. Só que quando você está com Deus, Deus providencia tudo o que você necessita para você viver. Lembra, Jesus ele nunca passou fome. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias, né? Ele se iluminou no deserto, ali ele estava com fome, mas mesmo assim não morreu de fome. Porque teve vários ajudadores ali, né? Então Deus ele usou a espiritualidade para ajudar Jesus ali. Jesus não morreu ali naquela época. Então Deus providenciou tudo que Jesus necessitava naquele momento. Vocês podem ver que nas histórias de Jesus, né? Tem um seriado que passa na televisão, chama The Chosen. Ali, se você for ver, você vai ver que tudo que Jesus precisava, Deus ele colocava no caminho. Teve o jumentinho, vocês lembram quando ele entrou ali em Jerusalém? Ele falou, vai lá que vai ter um jumentinho ali. Transformou pão, alguns pães e peixes em muitos pães e peixes, né? Então, se esse homem seguisse Jesus, o que ia acontecer? Ele ia aprender a ser um co-criador. Ele ia pensar e ia manifestar as coisas para ele. Ele não entendeu isso. Ele achou que seguisse Jesus ia ficar pobre. Mas não. Jesus, o que ele quisesse estava na mão dele. Né? Ele fazia a cura, fazia tudo. E ele ensinou isso para os apóstolos. Os apóstolos, Tiago, né? Pedro também seguiu, Lucas, tudo aprendeu a fazer cura e milagre igual a ele, que ele ensinou. Então, se esse jovem largasse tudo, vendesse tudo e seguisse Jesus, ele ia aprender a co-criar assim, ó. Com a força da mente, ele ia querer aquilo e ia acontecer. Se tivesse, né, nas condições ali, se fosse bom para ele. Eu acho que não ia ser tudo. Mas o necessário para viver e para fazer a pregação junto com Jesus, ele ia ter.
Então, da mesma forma, quando você quer aprender sobre Jesus, não desse Jesus religioso que eles pintaram aí, um Jesus na cruz, né? Toda cabecinha torta, que Jesus não tem nada disso. Esse é o Jesus religioso aí. Jesus era muito incisivo, ele falava mesmo que tinha que falar. Ele não era esse Jesusinho fraquinho, que, né? Ele tinha uma personalidade forte. Então, quando você larga, né, o modo de dizer, largar sua família, não importar com o que eles vão falar, para aprender sobre Jesus, porque você aprendendo sobre espiritualidade, você está aprendendo sobre Jesus. Então, eu estou falando família, mas serve para tudo. Não importa o que o seu vizinho vai falar, que o governo fala, que não importa isso. Porque quando você passa a seguir Jesus, aí você vai ser um co-criador igual a ele. Então nada vai faltar para você. Porque você vai perder, vamos supor, família, você vai ganhar várias famílias. Porque lembra que Jesus falou, quando ele estava ali na crucificação, né? Maria falou, filho, não sei o quê. Aí ele falou assim, ó, tá vendo esses aqui? Esses são meus pais, esses são meus irmãos, todas aquelas pessoas estavam lá. Então, ele, por assim dizer, perdeu a família ali de Maria. Perdeu entre aspas, não perdeu. Mas ele tinha que pregar, ele saiu pelo mundo afora. Então, ele não tinha muito contato com a família. Quando ele podia, ele ia lá visitar a mãe dele. Mas, assim, ele tinha várias famílias pelo mundo afora. Ou naquela região ali. Tinha os apóstolos. Então, você não perde por seguir Jesus. Porque quando você, imagina que aqui é um filme, uma Matrix. Quando você está aprendendo sobre espiritualidade, é como se você fosse um vírus na Matrix. Você está despertando, você está se iluminando. Iluminando como? Pegando conhecimento e pondo em prática na sua vida. Cada dia você vai pondo em prática o que você aprende sobre espiritualidade, né? Aí você vira um vírus na Matrix. Ou seja, a Matrix vai usar todo e todos que estão dentro da Matrix para te atrapalhar. Então aí pode ser quem for, seu vizinho, não sei o quê, pode ser quem for. Qualquer pessoa que esteja na Matrix pode ser usada, né? Você lembra ali do filme Matrix? Tinha uns agentes ali, que qualquer pessoa que estava ali, os agentes, tomava conta daquele ser ali e virava um agente. E ia contra aquele pessoal que era contra a Matrix, né? Neo, aquele povo todo. Então é assim, praticamente assim na vida real. Quando você começa a entender sobre espiritualidade, a Matrix tudo quer voltar contra você. E parece que você está perdendo, porque é uma caminhada sozinha. A caminhada com Jesus é uma caminhada solitária. Você envolve com o mundo, mas você não vai pensar igual todo mundo pensa. Vamos supor, acontece uma situação X ou Y, você vai, quando você tem um conhecimento, você vai entender por que aquilo está acontecendo. Às vezes o que parece ruim não é ruim, e às vezes o que é bom é ruim. É tipo o contrário. E aí você vai entender uma pessoa que não está tão... É porque a gente não sai da Matrix totalmente, são vários níveis de sair da Matrix, né? Então cada dia é um despertar. Não tem aquele ser totalmente desperto, ele está despertando. Cada dia um despertar, e não é infinito isso. Então, os que estão mais despertos, ele vai olhar uma situação, vai entender o momento, vai entender assim o que está acontecendo. E aquele que está na Matrix, ele não vai entender, ele vai ficar desesperado, porque ele não teve o conhecimento. E por que não teve conhecimento? Porque ficou com medo do que o outro ia pensar dele, se ele estivesse aprofundando sobre espiritualidade, tentando conhecer a espiritualidade. Então, são coisas que você não perde. Você está ganhando, porque você está ganhando conhecimento, você vai entender como é que as coisas funcionam. E tem muita gente esperta, então você é uma caminhada solitária, mas assim, quando você está vibrando nessa caminhada, assim, você quer se iluminar, quer conhecimento, Deus vai proporcionar um monte de pessoas iguais a você. Você está vibrando uma frequência, então aqueles que são iguais a você vai se aproximando.
Então, uma caminhada solitária, você vai perder as pessoas que estão na Matrix, mas, porém, você vai vibrar com outras pessoas que vibram igual você e vai se unir. Né? Deus vai trazendo. São poucos, né? Infelizmente, são poucos. Porque hoje é domingo. Quem se interessa a pegar um livro espiritual e ler? A desculpa que no meio de semana que chega cansado, tem os afazeres, né? Tem que trabalhar, chega em casa, tem que descansar. A desculpa do meio de semana é essa. E do final de semana, sábado e domingo, sábado tem que curtir, né? Domingo tem que descansar para segunda trabalhar. Então fica nesse círculo vicioso. E às vezes está no domingo em casa, está descansando, não quer ler sobre espiritualidade, não quer pegar o conhecimento. E quando as pessoas falam de coisas como umas coisas que existem, né, em outras realidades, paralela a essa aqui, por exemplo, de fada, gnomo, duende, de sereias, de unicórnios, as pessoas rirem, porque não têm o conhecimento sobre isso e acham absurdo, né? E é assim, então o conhecimento é poder. Então quando você segue Jesus, você vai abrir sua mente e vai adquirir conhecimento, não só de uma certa religião, mas onde tiver o conhecimento você vai buscar, você vai ser um eterno aprendiz, você vai querer aprender as coisas. E aí você se torna um seguidor de Jesus. Você aprende e coloca no seu íntimo. Entende? Então é só isso, gente, que eu tinha que falar. Foi só uma que eu li aqui, eu achei interessante. Então, seguir a Jesus, você perde coisas da Matrix. Coisas materiais. Matrix é o material, é o ilusório. O real é o espiritual. Então, quanto mais você aprende a realidade, que é o espiritual, você está seguindo os passos de Jesus. Porque você aprende e aplica. Aprende e aplica em você. Aprendendo e aplicando. E você passa a ser um co-criador. Então, seguir Jesus não é passar fome, não é escravidão, é suave, é tranquilo. Porque aí você aprende a controlar a sua mente. Então, você vai ser um co-criador. Você sendo um co-criador, você não vai preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Né? Você não vai preocupar com a Matrix, porque você ultrapassa o limite da fé. Porque na igreja, a religião ensina você a ter fé. E quando você está com Cristo, está com Deus, você não precisa nem de fé, você já sabe que é. Você já acredita. Você não acredita, você sabe que é aquilo. Porque você está seguindo a Cristo, você está seguindo a Deus. Então você sabe que é aquilo, aquilo é. Entende? Então você ultrapassa até o limite da fé. Tá bom? Então espero que tenha ajudado você de alguma forma. Fique com Deus, ótimo final de semana e até o próximo vídeo.